A gente está começando, desde a semana passada, uma jornada nova na vida da nossa igreja, como já foi inclusive falado aqui no culto, né? Fazedores de discípulos, fazedores de amigos. A gente está numa jornada de durante um ano, a ênfase do ministério da nossa igreja é relacionamentos. A gente aprender com Cristo como nós vivermos relacionamentos saudáveis e profundamente espirituais, e como também nós investirmos criando novos relacionamentos, novas conexões com pessoas. E nesse tempo, nesse primeiro período, existe uma ênfase específica dentro dessa jornada nossa de 12 meses, que nesses primeiros meses, que é: seja intencional em fazer amizades. E o nosso alvo, o desafio que está sendo lançado nesse período, para cada um de nós aqui, é fazer um novo amigo. Fazer pelo menos um novo amigo, uma nova amiga. Intencionalmente. Das pessoas que você convive durante o dia, ou talvez alguém que você nem conhece ainda, mas pela fé você estar aberto para fazer uma nova amizade e ver as experiências que Deus pode trazer dessa nova convivência, desse novo relacionamento. Sabe, no meu coração, a gente está tendo a oportunidade já algumas semanas que nós nos mudamos de casa, né? Nós fomos para, louvado seja o nome de Jesus, para um apartamento que nós compramos para a nossa família. A gente está muito feliz e grato por isso. Em nome de Jesus, qualquer dia você vai lá em casa comer pizza sem glúten, com bolo de cenoura, com cobertura de chocolate, assim, escorrendo pelos cantinhos, assim. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, vai ser uma grande alegria. E sabe uma coisa que eu observei? Os porteiros do condomínio que a gente está morando agora, eles são sempre os mesmos. Eles alternam entre si, são 3, sabe? E eu já estou começando a pegar os nomes deles e sabe que rolou assim, cara, esses caras aí são gente boa para começar uma amizade nova, sabe? E aí, então, toda vez que a gente passa ali e tal, eu já cumprimento e já rola um papo. E um dia desses chegou um negócio lá em casa e aí eu já agradeci: poxa, valeu que você lembrou de me avisar aí. Tal. E eu já estou querendo ficar amigo daqueles caras, sabe? E ver o que Deus faz, né? De poder ter novos amigos e a gente poder compartilhar experiências e tal. Quando a gente estava vindo para a igreja, tinha uma senhora, era uma senhora cuidadora que estava com uma criança ali na frente e viu que a gente estava tudo arrumadinho, e aí o Bernardo virou e falou, abriu o portão ali para ela e tal, e aí falou: Deus abençoe. E aí ela falou: para onde vocês estão indo? E aí o Bernardo falou: estamos indo para a igreja, a senhora quer ir também? Ela falou: hoje não vai dar, mas qualquer hora eu vou com vocês e tal, né? Ó, o negócio já fumegou ali, entende? E, gente, que riqueza de experiências que a gente pode acabar descobrindo através de se conectar com as pessoas, sabe? Jesus fazia isso. E a gente precisa crer. Eu acredito que você está aqui junto comigo por causa disso. Para a gente ser marcado e a gente ser levado a um outro nível na nossa vida, aprendendo com Jesus, se identificando com o jeito de viver de Jesus, com a caminhada de Jesus, entende? É por isso que o texto que é base dessa nossa jornada de 12 meses, ele é João capítulo 15, dos versos 13 até o 17. E eu quero... Semana passada nós falamos um pouco sobre isso, mas eu já tinha avisado que eu gostaria de me aprofundar mais nesse texto, porque João capítulo 15, na verdade ele todo, é uma riqueza de palavras que Jesus deixa, maravilhosa para as nossas vidas. E eu gostaria de ler com você um outro pedacinho desse texto, ali mesmo em João capítulo 15, que são os versos 9 até o 14, e depois eu quero pular para o 17, tá ok? Por quê? Porque a palavra que eu tenho no meu coração, que eu quero compartilhar com você, é sobre amor. Quando a gente fala de relacionamento, é muito importante a gente entender que somente pessoas que têm amor no coração que são capazes de se conectar com outras pessoas. Somente pessoas que têm um amor em movimento no seu coração, que estão preparadas para viver relacionamentos mais profundos com outras pessoas, mais saudáveis. E o tema dessa palavra é: o amor do céu
se espalhando na terra. E você vai entender por que disso. Amém? Vamos ler juntos a palavra de Deus? Acompanha aqui. Diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este. Olha só o que ele fala: de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. O que eu lhes ordeno, verso 17. O que eu lhes ordeno é isso: que vocês amem uns aos outros. Aleluia. Queridos, nesses ensinos aqui, que a gente está meditando agora, lendo e meditando agora, a gente percebe Jesus mostrando uma relação. Ele vai colocando aqui no nosso coração alguns conceitos espirituais muito fortes. E ele vai costurando uma relação entre esses conceitos. Que conceitos são esses? São 3. Amor, amizade e fidelidade. Diga comigo: amor, amizade e fidelidade. Guarda, porque eles são muito importantes, tá bem? E quando Jesus está falando de fidelidade, até dentro do texto que nós lemos, pode entender também como obediência ou entregar mandamentos, ok? Ou seguir mandamentos. Olha que coisa interessante. Jesus, ele vai usar 2 exemplos aqui nesses versos diferentes de provas de amor que se pode dar. Uma delas é entre Deus o Pai e Ele, Cristo, o Filho. Jesus dá uma prova de amor ao Pai, porque o Pai dá uma prova de amor ao Filho. E o segundo exemplo é o que ele fala entre Ele e os seus discípulos. Ele fala: entre mim e vocês há também uma possibilidade de nós provarmos que nós amamos uns aos outros. E quando ele fala sobre isso, esse negócio de provar o amor, Cristo ao Pai, o Pai a Cristo, e Cristo com os discípulos com Cristo, o que ele está querendo dizer especificamente, de maneira prática? Ele vai dizer o seguinte: quem ama de verdade, dá mandamentos. Olha que coisa interessante. Eu nunca tinha pensado nesse aspecto de amor até ler essas palavras de Jesus. A pessoa que ama de verdade, ela vai dar mandamentos para a pessoa amada. E em contrapartida, a pessoa que se sente amada de verdade, ela vai obedecer, ela vai confiar e obedecer aos mandamentos que ela recebe. É muito interessante, quem obedece traz alegria ao coração de quem ama. E também que a pessoa que dá mandamentos, ela se alegra em ver a pessoa amada se desenvolvendo ao ouvir os seus conselhos, os seus ensinos, os seus mandamentos. E quando acontece essa relação de entregar mandamentos, entregar conselhos e obedecer e ser fiel, queridos, você já parou para pensar? Eu não tinha parado para pensar até eu meditar nesse texto, que isso aumenta o relacionamento entre ambos. Isso aumenta o nível de intimidade e torna o relacionamento mais forte. Está fazendo sentido isso na sua cabeça? Já? Ainda não, mas vai fazer, eu tenho certeza disso. Vamos pensar na relação entre pais e filhos. É um exemplo que a gente pode dar, ok? A relação entre pais e filhos, tá? Uma das maiores provas de amor dos pais é quando eles levam a sério, nas vidas dos seus filhos, a tarefa de dar mandamentos aos filhos. Pais e mães que amam de verdade os seus filhos
não abençoam, não permitem os seus filhos seguirem por caminhos, fazerem coisas que eles sabem que os seus filhos vão se destruir, vão se perder. Isso não é amor de verdade. Você concorda comigo ou não concorda? Faz sentido isso? Ok? Então, pais que amam aos filhos de verdade, eles vão dar conselhos. Pais que amam os filhos de verdade, eles vão dar instruções. Pais que amam os filhos de verdade, às vezes vão sentir a necessidade de dar ordens claras. Faça isso, e eu estou dizendo isso para você, para o teu bem. Ok? Agora, é muito interessante, porque nisso, todo filho, queridos, o pai e a mãe que entende isso, está fazendo bem, porque todo filho precisa de instrução. Todo filho precisa de direção. E isso da parte do filho, eu quero te convidar a se colocar na cabeça do filho. Às vezes o filho reclama das ordens dos seus pais. Mas no fundo, ao longo do tempo, o filho mesmo percebe no seu íntimo segurança. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe que me dá ordens porque cuida de mim. Eu sou cuidado por alguém. Entende? De vez em quando, na hora ali, dá uma rateada, torce o nariz, fica meio beiçudo e tal. Mas depois o filho sente: eu sou amado. Meu pai pega no meu pé. Minha mãe cuida de mim. Ela fica de olho em mim. Ela me diz aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E aí começa a aparecer: poxa, isso não é só um negócio de mandar e não mandar. É algo de amor que está por trás disso. Pai e a mãe que ama quer instruir seu filho no caminho bom, no caminho certo, no caminho eterno. Agora, em contrapartida, queridos, uma das maiores provas de amor. Agora eu quero falar com vocês, filhos. Mais especificamente, claro, os filhos que convivem com os pais, que estão debaixo do mesmo teto dos pais. Até mesmo os filhos que já são maiores de idade, tá? Mas se você mora debaixo do teto dos seus pais, você não pode fazer o que você quiser da tua vida ainda, ok? Só fecha o parêntese aqui, tá? Uma das maiores provas de amor dos filhos é quando eles ouvem os pais e seguem os seus mandamentos. Às vezes tem uns filhos meio jaguara, sabe? Meio espertinhos, que eles chegam, aprontam, fazem tudo o contrário do que o pai e a mãe falou, sabe? Falou: não levanta da cadeira, aí ele vai, levanta e dá pirueta. Não fala isso, aí ele fala exatamente o que diz para não fazer. Aí depois o filho chega lá no pai, na mãe, fica... Sabe gato? Quando chega na perna assim, fica enroscando assim com aquele... Só se esfregando assim, aí começa a se enroscar assim. Aí fala: ai, mas eu te amo tanto. Tentando derreter o coração do pai e da mãe, sabe? Ama nada. Ama de jeito nenhum. Porque se amasse de verdade, amor de verdade, teria ouvido o conselho, confiado na ordem, na direção. É lá, filho, filha, escuta esse conselho, que não é do pastor, é do Senhor. Você quer mostrar que você ama de verdade os seus pais? Dá valor às ordens e às instruções que eles dão para você. Essa é a maior prova de amor que você pode demonstrar para os seus pais. E vou dizer para vocês, filhos, você pode ainda sair no lucro, tá? Essa dica aqui eu vou falar baixinho para depois eu não arrumar confusão. Os filhos que obedecem os pais, que seguem direitinho aquilo que os pais instruem, os pais confiam nesses filhos cegamente. Cegamente. Ele me obedece. Então, quando ele me pede alguma coisa, o que eu faço? Vocês estão aqui, gente? Tem gente aqui? Tem alguém que está vivo aqui? Tem. Glória a Deus, glória a Deus. Os filhos, quando eles obedecem os pais, quando os pais veem: meu filho me obedece, aí o filho vem e pede uma coisa para o pai: pai, mãe, o que a gente faz quando os filhos nos pedem coisas, filhos obedientes que fazem aquilo que a gente instrui a eles? Pode, tá liberado. Tô mesmo? Claro, eu confio em você. Quando eu te instruo, você me ouve, você me obedece, eu confio em você.
Agora não adianta, né? Você não acredita em mim, no meu potencial, eu já sou grande e tal. Claro, nessa hora agora quer brigar, quer meter o galo índio, né? Mas quando recebe as instruções, quando recebe os conselhos e tal, aí fica rateando, faz do jeito que quer. Enfim, quebra a confiança ou aumenta a confiança. Quando o pai confia no filho, tá liberado, queridão. As portas estão abertas, pode ir, quer ir para o shopping, gastar, toma o cartão aqui, pode usar, limite liberado. Algum filho pode dizer amém nisso? Tem. E os pais aí protestando, Senhor, se tivesse oração contrária, né? Não, Senhor. Gente, o que isso tudo que nós estamos falando aqui, eu não sei se já está começando a fazer sentido essas coisas no seu coração. O que isso tudo tem a ver com a nossa vida diária? O amor completo, o amor maduro, o amor perfeito, né? É esse amor que Jesus está falando aqui. Ele se inicia para cima, ok? Mas ele vai se aprofundar para dentro, e ainda ele vai se expandir para os lados. O que eu quero dizer com isso? O amor verdadeiro, o amor completo, o amor perfeito, o amor maduro, ele sempre vai se iniciar para cima, em Cristo, na pessoa de Cristo. A palavra de Deus diz isso. O amor do Senhor é derramado sobre os nossos corações, lá em cima. Mas ele vai se aprofundar aqui dentro. Quando ele, ao ser derramado sobre os nossos corações, a gente aceita esse amor e nós somos gratos por este amor, e a gente não quer mais deixar de viver neste amor. Mas ele não para. O amor do Senhor que é derramado sobre os nossos corações, ele sempre está em movimento. Portanto, ele daqui de dentro, ele vai naturalmente se expandir para os lados e vai começar a tocar as pessoas ao nosso redor. A palavra de Deus vai dizer em 1 João capítulo 4, os versos 19, 20 e 21, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Então diga comigo, o amor de Deus começa para cima, se aprofunda para dentro e se expande para os lados. Então faça isso comigo, vamos lá de novo. O amor de Deus começa para cima, aponta para cima. Não precisa falar aponta para cima, é só apontar para cima, amém? Se aprofunda para dentro, aponta aqui. Aí, não gente, é para fazer e falar, vamos de novo. O amor de Deus começa para cima, se aprofunda para dentro e se expande para os lados. Muito bem, glória a Deus. Então aqui a gente encontra o segredo da relação que há entre amor, amizade e fidelidade. Qual é o segredo, queridos? O outro. Diga comigo, o outro. Toca no braço da pessoa que está aí do seu lado. O outro. Essa pessoa. O segredo do amor de Deus está em esse amor chegar até lá. Sabe? É quando ele chega na pessoa que está do meu lado, em volta de mim. Se você vive, querido, querida, o verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, esse amor ele sempre vai se expandir para outro, e para outro, e para outro, e para outro.
O amor verdadeiro, queridos, ele não é rígido, ele não é uma coisa fixa. Eu estou aqui, eu vivo todos os dias da minha vida aqui dentro, sentindo esse amor de Deus. Não, querido, se esse amor está aqui, sabe o que vai acontecer? Porque ele vem dos céus, ele vai expandir. Ele se movimenta para expandir, ele sempre está se expandindo. E é por isso que a gente sempre trabalha na vida da nossa igreja. Você que ainda não congrega, não faz parte da vida da nossa igreja, é por isso que a gente sempre fala, quando nós falamos sobre as células, a importância de multiplicar. Por que é importante multiplicar? Por que é importante espiritualmente multiplicar, queridos, as células? Porque cada vez que nós multiplicamos uma célula, o que a gente está fazendo? A gente está abrindo mais um lugar para que quem? O outro possa chegar. E esse amor continuar a se expandir. Amém ou não amém? Faz sentido isso? Então, se a gente decide não se multiplicar, queridos, o que nós estamos fazendo contra nós mesmos? A gente está começando a represar esse amor. A gente está segurando esse amor só para nós. E uma hora, queridos, se a gente começa a represar esse amor para de fluir. Aí uma vez que a gente sentia o amor, chega uma hora que a gente não começa mais a sentir esse amor. Por quê? Porque esse amor não foi feito para ser represado. Ele foi feito para fluir. Ele se inicia nos céus, ele se aprofunda aqui dentro e ele se expande para os lados. Ele se inicia nos céus, ele se aprofunda aqui dentro, ele se expande para os lados. No outro. Então por que a gente multiplica? Porque a gente quer que esse amor não pare de fluir. A gente não quer que esse amor pare de se expandir no nosso meio. A gente quer se aprofundar, a gente quer amadurecer, a gente quer crescer nesse amor. A gente quer explorar dimensões desse amor que ainda não foi revelada a nós. Mas eu quero conhecer isso. É por isso que nós continuamos, entende? Multiplicar é importante. Abre espaço para essas oportunidades maravilhosas de Deus na nossa vida, no nosso meio. É por isso, vou fazer uma pergunta aqui para você pensar comigo, tá? Quantos aqui estão aqui com a gente há menos de um semestre? Que caminham com a gente, que congregam aqui nessa igreja há menos de um semestre, há menos de 6 meses. 5, 4, 3, 2, 1 mês. Olha que legal. Tem algumas pessoas. Legal. Pode baixar a mão, tá bem? Vai acabar aumentando, né? Quantas pessoas aqui congregam aqui de 1 ano para menos? Quantos aqui? Nos últimos 12 meses passaram a caminhar com a gente aqui. Olha lá, legal. Mas quem é do 1 semestre pode levantar a mão de novo também. Menos de 1 ano, né? Ok. Quantos aqui estão caminhando com a gente, fazem parte dessa comunhão, dessa família, dessa amizade, dentro dos últimos 2 anos? Vamos lá. Do 1 semestre levanta a mão, do 1 ano levanta a mão, e quem até 2 anos? Ah lá, já aumentou, já mais gente, né? Ok. Vamos de novo. Vamos aumentar, hein? Da pandemia para cá. Desde 2020, desde a pandemia para cá, quem passou a caminhar junto com a gente, fazer parte dessa congregação? Levanta a mão, por favor. Tem que aumentar, gente, não é possível diminuir. Legal, olha só, aumentando, né? Ok, obrigado, pode baixar. E quem aqui já faz parte dessa comunhão, dessa congregação aqui, já de antes da pandemia, já estava caminhando com Cristo aqui? Levanta a mão. Olha só, vai aumentando. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que é isso? Isso é uma forma de a gente mostrar que, pela graça de Deus, louvado seja o nome de Jesus, o amor tem se expandido aqui no nosso meio. O outro vai chegando e a gente vai se tornando amigos e a gente vai se tornando irmãos e a graça de Deus vai transbordando, se manifestando no nosso meio. E esse outro, é claro, ele vai ganhar nome, né? Não vai ficar chamando a pessoa do lado aí, o coiso, o fulano, né? Essa pessoa vai passar a ser chamada pelo nome, né? Ricardo, Andréia, sei lá, Cleusa, enfim. E isso vai gerando conexões, queridos. Quem agora está entendendo o que o Senhor Jesus está dizendo para a gente nessa palavra? Está fazendo sentido isso para você?
é muito importante, queridos. Porque o que Cristo está falando não é somente uma opção, sabe? Eu estou afim de fazer isso, ou eu não estou afim de fazer isso. Não, Jesus falou nestes versos: vocês serão meus amigos se vocês fizerem isso. Portanto, qual que é a conclusão que a gente faz, queridos? Se a gente não deixa esse amor se expandir nas vidas das pessoas ao nosso redor, Jesus vai olhar para a gente e vai nos chamar de amigos, sim ou não? Não, você consegue fazer essa conclusão junto comigo. Ele falou: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Aí chega um de nós aqui e fala: não, mas eu não quero fazer o que o Senhor está mandando, eu não quero deixar esse amor se expandir, eu não quero olhar para o outro, para mim é dor de cabeça ficar me conectando com as pessoas, eu não quero. O que você acha? Jesus vai chamar essa pessoa de seu amigo, sim ou não? Não vai. Porque ele disse: foi assim que o Pai fez comigo. Ele me amou, Ele me deu seus mandamentos e eu provei que eu amo Ele obedecendo seus mandamentos. Eu fiz a mesma coisa com vocês. Eu dei os meus mandamentos a vocês porque eu amo vocês. Eu quero que vocês sigam o mesmo caminho que eu estou seguindo. E sabe como é que vocês vão provar que vocês me amam de verdade? Se vocês fizerem aquilo que eu estou mandando vocês, que é o que eu faço. É o caminho de Jesus, queridos. O que basta para nós é a gente entender isso e escolher ou não esse caminho. Querido, querida, qual é? Fazer uma pergunta que você não precisa me responder, apenas eu quero que você olhe para dentro de você e pense sobre isso. Qual que é a sua capacidade de amar pessoas hoje? Eu falei, não precisa falar nada, só pense aí dentro. De 0 a 10, que número que você daria para você mesmo, sobre a sua capacidade de amar pessoas hoje? Deixa eu estender essa pergunta. Quantas pessoas cabem no seu coração hoje? Quantas pessoas? No amor do seu coração nos dias atuais. Dê um palpite para você mesmo. Só 5 pessoas, pastor. Não, nem 5 pessoas, pastor, menos do que isso. Não, está um pouco mais larguinho o meu coração. Umas 20 pessoas ainda dá. Está cabendo. Quantas? Porque deixa eu falar uma coisa para você. No coração de Deus, sabe quantas pessoas que cabem? O mundo inteiro. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Sabe por que Deus derrama o amor dele sobre os nossos corações? Porque Deus diz que você pode aumentar o seu coração para ele caber mais pessoas. Não por causa da tua capacidade, mas se você deixar o amor dele ser derramado sobre o seu coração, isso vai ser possível. Essa resposta, queridos, ela também vai ser uma prova do quanto a gente ama a Deus. Porque Deus, Ele nesse seu amor, que Ele tanto ama, que Ele olha ao mundo inteiro. E o que Ele espera dos seus filhos, daqueles que se identificam com Ele, é que Ele quer que a gente tenha um coração semelhante ao dele. Mas pastor, é impossível eu amar o mundo inteiro. A maioria das pessoas no mundo eu nem conheço, querido, querida, não é disso que se trata. A questão é crescer nesse amor. Hoje talvez o teu coração só tenha espaço para 5 pessoas, mas se você deixar o amor de Deus ser derramado sobre o teu coração, amanhã serão mais que 5. E depois de amanhã um pouco mais. Esse amor vai amadurecendo dentro de cada um de nós, entende? Cada vez mais. A maior prova de amor que existe é essa, queridos: dar a vida por amigos. O Pai eterno, o Pai dos céus, quando Ele amou, nós recitamos aqui João 3,16. Quando o Pai do céu amou, o que Ele fez? Ele deu o seu Filho.
Agora, e o Filho, Jesus Cristo, quando ele amou, o que ele fez? Ele deu a sua própria vida na cruz do Calvário, para ele morrer pagando pelo teu pecado e pelo meu pecado. E quando nós amamos, queridos, o que Jesus fala, a gente não precisa dar a nossa vida na cruz, porque Jesus já fez isso. Mas o que nós devemos fazer é doar a nossa vida por amigos. Falar uma coisa, o próprio Jesus disse isso, né? Não é pela nossa família, porque dar a vida pelo filho é muito fácil, tá? Basta ter um coração saudável, não ter nenhuma doença emocional ou psicológica. Qualquer pai ou mãe daria a sua vida pelo seu filho, por um filho. Qualquer marido daria a vida pela sua esposa, se tiver emocionalmente saudável. Qualquer esposa daria a vida pelo seu marido. Os da sua casa, isso é natural, queridos. Não é esse amor que é natural que está sendo falado. É dar a vida por um amigo. É dar a vida por um amigo. Por alguém. Só quem está vivendo esse amor de Deus de verdade é que pode fazer isso. É que está capacitado para fazer isso. E sabe de mais uma coisa interessante que eu quero pontuar aqui nessa palavra? Essa também, isso que nós estamos falando, também é a chave para nós fazermos novos amigos. Não somente a gente manter o nosso coração aberto para os amigos que o Senhor já tem dado, os irmãos que o Senhor já tem dado, que a gente já convive, que a gente já anda junto, mas também para a gente se conectar com novas pessoas. Olha só que interessante, toda vez que você se doa fazendo algo por alguém, só por amor, sem esperar nada em troca, você pode ter certeza que você estará cativando o coração de um potencial novo amigo. Não significa que essa pessoa do nada vai virar tua amiga só porque você fez algo por ela, por amor, sem esperar receber nada em troca. Mas que essa pessoa, a partir daquele momento, se tornará um potencial bom amigo, uma potencial boa amiga. Isso você pode ter certeza. Esse amor, ele vai revelar para esse potencial amigo ou amiga que há algo diferente dentro de você. E você então vai ter a oportunidade de mostrar para essa pessoa que esse algo diferente que tem dentro de você, não é porque você é melhor do que ela, não é porque você é mais inteligente do que ela, é porque você tem dado lugar a Cristo dentro do seu coração. E Jesus dentro do seu coração vai derramando desse amor dele, e esse amor vai se expandindo. E o resto é história. Aleluia. E essa pessoa então, queridos, ela na verdade ela vai ter um duplo potencial. Primeiro, o potencial de se converter de um estranho em um seu amigo ou uma sua amiga. Mas além disso, também poderá se converter de um amigo em um irmão em Cristo, em uma irmã em Cristo, e caminhar juntos com Jesus. Se eu perguntar, é bom ter amigos, bons amigos, amigos de verdade. Agora você pode ser sincero, fala sim ou não. É bom ter amigos. Faz bem a gente ter amigos, bons amigos, amizades saudáveis. Agora você não precisa responder essa pergunta com a boca, só para dentro de você. Você tem bons amigos? Amigos de verdade? Querido, querida, nesse tempo, Jesus está ensinando e chamando cada um de nós a gente experimentar o que quando a gente passa dessa porta ali, ou quando a gente vai para fora da célula, o que a gente ouve no mundo aí fora é o seguinte: é impossível, não é real. Isso a gente vê em filme, a gente vê em série, a gente vê em novela, mas na vida real não é possível a gente fazer novos amigos, bons amigos, amigos de verdade nesse mundo que a gente vive. E sabe qual que é o problema? Muitos de nós que estamos aqui acreditamos nessa mentira que é falada aí fora.
Só que nós estamos aqui com a palavra de Deus aberta, e Jesus, ele está falando uma outra coisa. Ele está dizendo: é possível sim, até os dias de hoje, você e eu termos bons amigos, cativados, sem interesse, sem comprar, sem fazer nenhuma troca de favores, apenas de coração aberto, porque eu continuo amando o mundo e porque eu continuo derramando o meu amor sobre você. Isso só se torna impossível a hora que Deus parar de amar o mundo, e isso não vai acontecer até o final da história da humanidade. Querido, querida, eu quero desconstruir em nome de Jesus tudo que você já aprendeu na tua vida nesse mundo aí fora, para dizer a palavra de Deus a você. É possível ter uma multidão de amigos por todos os lados. Amigo mais chegado, amigo menos chegado, aí cada amigo é um amigo. Tem, enfim, amigo mais íntimo, amigo menos íntimo. Aí cada história é um caso diferente. Mas é possível para uma pessoa que tem deixado o amor de Deus transbordar no seu coração, fluir no seu coração, essa pessoa ter uma multidão de amigos aqui na terra. Essa não é a minha palavra, essa é a palavra de Jesus. Creia na palavra de Jesus. Muitas pessoas hoje em dia são tão feridas, ou talvez não sejam feridas, mas sejam tão incrédulas por assistirem tanta notícia ruim, tanta notícia, se alimentarem de tanta notícia ruim, que elas não acreditam mais que é possível gerar uma nova grande amizade de verdade. E aí elas começam a se fechar por causa disso. E eu quero te dizer uma coisa, em nome do Senhor Jesus. Se for pela tua capacidade, pela minha capacidade, é difícil realmente isso acontecer. Mas o amor de Deus é capaz de operar milagres. Creia, Deus ama você. Deus ama o mundo. Deus deu o seu Filho. O amor dele está se movimentando, queridos. E você e eu podemos fazer parte desse movimento do amor dele pela terra, nesse exato momento. Nesse exato momento. A gente não precisa, é bom, é legal, tá bom, eu acredito nisso. Um dia isso vai acontecer. Se Deus deu essa palavra a mim hoje, e se você está ouvindo essa palavra de Deus hoje, é porque o Senhor diz que isso pode acontecer com você e comigo hoje. Senão seria para outro dia. Jesus, ele deixa o seu mandamento a cada um de nós nessa noite. Prove que o amor dele está dentro de você. Se você é um cristão de verdade, se você é uma cristã de verdade, faça um novo amigo nesses dias. Dê lugar no teu coração para o amor de Jesus fluir. Mas pastor, eu estou entendendo essa mensagem, mas eu não estou sentindo esse amor. Querido, querida, deixa eu te explicar uma coisa. O amor, ele funciona num fluxo diferente. Quando a gente tem carro, a gente vai ver, a gente dá contato e a gente vai ver o painel lá, o combustível. Se tem combustível para a gente fazer a viagem que a gente precisa fazer. Se não tem, não adianta nem ir, porque o carro vai parar no meio do caminho, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso esperar até conseguir abastecer. Porque só quando eu tiver com o tanque cheio, é que então eu vou conseguir ir até onde eu quero ir. O amor é diferente. Sabe como é que funciona o amor? A hora que eu decido amar, mas eu não estou sentindo, mas decida, vai. A hora que você decide amar, a hora que você decide abrir o coração para uma pessoa, a hora que você decide se doar por alguém, você percebe, o amor veio. Na hora que eu decidi, na hora que eu dei o passo, o amor aparece. Queridos, o amor ele não vem antes, a gente não sente antes para fazer depois. Em primeiro lugar, nós cremos neste amor, e quando nós damos lugar a este amor, a gente vê esse amor se manifestando nas nossas vidas. Isto é viver pela fé. Ele prometeu que o amor dele está nos nossos corações, a gente tem que crer nisso.
A gente tem que então tomar posse disso, e a gente vive com isso, e nós vemos que quando nós damos o passo e fazemos o que Jesus nos ensinou, a gente vê, caramba, na hora o meu coração se alargou de um jeito, eu tive uma paciência, eu tive uma determinação de ficar ali do lado daquela pessoa, que foi algo tremendo. É assim que esse amor funciona. Querido, querida, em nome de Jesus, deixe que o amor de Deus ele possa se expandir dentro do seu coração. Amém? Você pode ficar em pé, por favor? Tem uma canção, eu quero compartilhar com vocês algo da minha infância. Momento nostalgia, tá bem? Não faz muito tempo, por causa que eu sou jovem, né? Mas já tem alguns anos, né? Quando eu era criança, a gente cantava uma canção que ela se chama Cativar. Eu fiquei curioso e aí eu fui pesquisar na internet. Será que alguém ainda canta essa canção? E aí eu lembrei aquele vídeo assim, sabe, amarelado assim, que foi digitalizado há trocentos anos atrás, mas eu achei, sabe? E aí eu estava relembrando dessa canção, quando eu estava exatamente meditando sobre essas palavras aqui. E eu gostaria de compartilhar, porque essa palavra de Jesus, ela me levou aos versos dessa canção, que eu aprendi quando eu era criança, que ela se chama Cativar. Meus irmãos da comunicação, vocês podem soltar essa canção, mas deixa ela baixinha, só de fundo, tá bem? Para eles poderem fazer uma viagem no tempo junto comigo e voltarem todo mundo aqui junto comigo na minha infância, nesse momento, tá bem? Enquanto isso, olha só o que os versos dessa canção de criança eles diziam. Eles falavam assim: observe essa canção. Ela vai te dizer: é sorrir, é chorar, é sofrer, porque cativar é amar para valer. Cativar é como estar preso e ao mesmo tempo prender alguém. Cativar é amar para valer. E é se dar, e é sorrir, e é ser, e é esperar, e é perceber na vida de alguém. Essa canção continua dizendo outras coisas. Ela fala assim: para amar o meu irmão e lhe dar atenção, e na hora da dor se estender a mão a ele. E continua dizendo: nesse mundo que nós vivemos, tão solitário, de tristeza, de dor, eu vou tentar cativar, eu vou tentar demonstrar esse amor, porque cativar é como estar preso e ao mesmo tempo prender a vida de alguém. Cativar é se dar totalmente, é se e ser, esperar e perceber. Sabe por que eu estou lembrando dessa canção, queridos? Porque eu me lembrei de uma vez em que o Senhor Jesus, ele chamou uma criança no meio de uma roda de adultos. E ele vira para todos aqueles adultos que estavam ali em volta dele e disse: queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O reino dos céus, ele é povoado por pessoas que têm um coração como o que de uma criança. Portanto, olhe o seu coração. Independente dos anos que você já tem de vida, olhe para o seu coração. Essa pureza de coração, essa abertura de coração de criança. Olha que coisa interessante. Quando você vê uma criança indo para um lugar junto com os pais, um lugar que ela não conhece, mudou de escola, mudou de igreja, mudou de cidade, mudou de casa e foi para um lugar em que ela não conhece ninguém. Qual que é a primeira coisa que uma criança vai procurar? Qual é a primeira coisa que uma criança procura num lugar que ela não conhece? Uma outra criança para poder brincar. E quando ela chega, ela começa a olhar um monte de adultos. Aí no meio das pernas dos adultos, assim, ela vê: tem uma criança ali. E o que ele vai fazer? Ele vai lá e começa a ver o que ele está fazendo. E aí ele já começa a se embolar. Daqui 5 minutos eles estão brincando juntos. E Jesus fala: sabe, querido, sabe qual que é o nosso problema? Quando a gente cresce,
a gente perde esse coração de criança. Quando a gente vê alguém, a gente vira adulto e sabe o que acontece? A gente quer se afastar. Não, eu não quero incomodar e eu não quero que me incomode também. Eu nem sei o que ela está passando. Ela também, eu estou com a minha cabeça cheia de problemas. E esse coração como que de criança, que Deus falou, eu nunca quis que vocês perdessem, a gente vai perdendo. E o Senhor Jesus nesse tempo está falando para mim e para você. Essa é a palavra, Ele está dizendo, creia, é possível isso acontecer. Esse coração de criança, simples, de cativar. Se a criança é mais rica ou é menos rica, se a criança é mais inteligente ou é menos inteligente, se uma tem 5, a outra tem 8, enfim, interessa. Só tá junto para brincar. Querido, querida, o Senhor quer restaurar isso no meu e no teu coração nessa noite. O Senhor quer nos trazer de volta a esse lugar, a esse caráter, a termos esse coração aberto para a gente cativar e voltar a ter esse coração como que de criança. Nós precisamos voltar a ter corações abertos. O Senhor quer hoje abrir de volta o meu e o teu coração. Ou se o teu coração está aberto, Ele quer alargar o teu coração um pouco mais. A vontade de Deus é que o amor dele se expanda. Ele continue se expandindo mais e mais no outro, em nome de Jesus. Sabe uma das bênçãos que o amor de Deus produz no teu e no meu coração? Sabe uma das bênçãos? Ele tira o medo. Medroso, medrosa, deixa o amor de Deus se expandir no seu coração. Esse monte de medo que você tem das pessoas, de gente te perseguir no teu emprego, de gente que está fazendo trabalho contra você para te destruir. Deixa o amor de Deus se expandir dentro do teu coração. Você vai ver se esse medo não vai sumir. Porque o amor de Deus nos traz a um lugar de segurança. Deus me ama. Deus me ama. Quem pode fazer algum mal contra mim? Ninguém pode fazer, porque Deus me ama. Eu estou seguro nesse amor. Querido, querida, nós precisamos de um batismo novo desse amor. Nós precisamos de um batismo novo, desse amor ser derramado novamente nos nossos corações. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Agora eu quero orar com você. Eu quero orar com você por isso, porque você e eu precisamos desse amor sendo derramado, esse amor que vem de Cristo. Nós precisamos deixar você, querido, querida, que precisa desse amor. Você nunca experimentou esse amor, mas nessa noite você está entendendo, você está crendo. Você quer que esse amor seja derramado sobre o teu coração. Aí onde você está, fala isso no teu coração. Eu quero que esse amor seja derramado. Eu quero esse amor de Jesus dentro do meu coração. Eu falo a você, meu irmão, minha irmã, você que já caminha com Cristo, você também precisa voltar a este amor. Teu coração precisa voltar a se alargar. Deixa viver esse amor para que ele se expanda. Então fala isso ao Senhor nesse momento. Senhor, alarga o meu coração, derrama de novo o teu amor no meu coração. Eu te peço, Pai amado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite, meu Pai, que está entendendo o teu amor, que está entendendo a grandeza do teu amor, e está aceitando este amor, e quer viver este amor, então entra neste coração, faz morada nesse coração, meu Pai, dá um banho de amor nesse coração, meu Pai, mostra para essa pessoa como ela é amada pelo Senhor, mostra para essa pessoa nessa noite, meu Pai, ali dentro, meu Deus, o tanto que Cristo pagou o preço por essa pessoa, meu Pai, e que ela creia nesse amor e viva por esse amor de hoje para sempre. Pai, eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, ó Deus, que tem medo, que está com o coração fechado, que uma vez provou desse amor, mas hoje vive de braço cruzado. Hoje as pessoas vêm na sua direção e ela muda de direção, ela fica torcendo para ninguém vir falar com ela, meu Pai. Que esse irmão, que essa irmã volte ao primeiro amor, volte ao Pai a dar lugar a esse amor. Receba um novo batismo de amor no seu coração, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Esse amor está se movendo, meu Deus, e eu oro, meu Deus, para que nenhum de nós fique de fora desse movimento, desse amor, meu Pai. Eu te suplico, eu te peço, meu Deus, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. Esse é o tempo. O Senhor tem falado a nós. Nós temos recebido a Tua palavra, meu Pai. Então que essa palavra se cumpra, meu Deus. Que ninguém saia desse lugar nessa noite, em
nome de Jesus, que ninguém saia desse lugar nessa noite sem sentir, sem perceber, esse amor é real. Eu achava que não existia, hoje eu percebo, é real. Eu creio nesse amor, eu quero viver de um novo jeito, eu quero viver desse jeito que Jesus fala para mim nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém.